Você sabe que desde que Deus criou a nação de Israel, o plano de Deus foi fazer uma nação dominante, um povo dominante, que a princípio se limitaria ao povo judeu, os que biologicamente descendem de Abraão, e mais tarde, a partir do Senhor Jesus, seria o novo Israel, que é a igreja do Senhor Jesus na terra, como um povo dominante. Deus nunca planejou o mal para os seus filhos, mas para que o povo de Israel vivesse os sonhos de Deus, e para que a igreja hoje viva os sonhos de Deus, desde o princípio Deus colocou uma condição. E essa condição seria que o povo não adorasse a nenhum outro Deus, não dependesse de nenhum outro Deus a não ser dele. Os 10 mandamentos ditados a Moisés, o primeiro deles já é esse: adorarás somente ao Senhor teu Deus, não farás para ti imagens de escultura, não lhes darás culto, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Então, se Israel e posteriormente nós, a igreja, andarmos assim, fazendo dele o nosso único Deus, então os sonhos de Deus se cumprirão na nossa vida, os planos de Deus se cumprirão na nossa vida. E quando você pega a história de Israel, principalmente quando você lê os livros dos reis, primeiro e segundo reis, crônicas, você vai ver que a história de Israel é marcada por altos e baixos, altos e baixos. Alto quando o povo levava em consideração essa direção, e os pontos baixos da história de Israel quando o povo desobedecia essa direção. Que foi o que aconteceu, por exemplo, nos dias do profeta Elias. Porque casando-se o rei Acabe com uma mulher não judia, que foi Jezabel, vinda de outra nação, ela trouxe para Israel os seus profetas, que eram os 400 profetas de Baal e os 450 profetas do poste-ídolo, e ela trouxe Baal, que era o deus dela, para Israel, que era chamado de Deus da fertilidade. E começou a haver a mistura. Os profetas de Deus, que já viviam ali, continuavam pregando que o Senhor era Deus, mas os profetas de Baal começaram a colocar dúvidas no povo, de maneira que, como disse bem Elias, o povo passou a cochear entre 2 pensamentos: entre o Senhor e Baal. Essa foi a reclamação de Elias, quando ele chamou o povo para o desafio no Carmelo. Ele disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. Ele quis dizer o seguinte: vocês têm que decidir, porque olha a situação. A situação era totalmente oposta ao que estava escrito nas profecias, nas promessas de Deus. A terra que Deus havia prometido que manaria leite e mel, não estava dando mais nada, não nascia nada, não caía nem orvalho nem chuva do céu, mais de 3 anos sem chover, miséria total. Então foi um período baixo da história, por conta do pecado chamado de idolatria. Qual era o ídolo naqueles dias? Qual era, gente?
Quem era o ídolo que estava dividindo o povo? Baal. Era uma imagem adorada por outras nações, por outros povos, um Deus que não existia, mas era chamado de Deus da fertilidade. Aliás, foi por isso que faltou chuva, justamente para Deus querer mostrar para eles o seguinte: vocês falam que Ele é o Deus da fertilidade, e cadê que não cai uma gota de água do céu? Então, a idolatria levou o povo àquela situação. Numa das situações baixas da história de Israel, quando por causa da idolatria, quem assistiu a novela O Rico e Lázaro vai lembrar do que eu estou falando, vai entender melhor. O povo de Israel foi dominado pelos seus inimigos e levado, escravizado para a Babilônia. E a dificuldade serviu para disciplinar o povo, de maneira que eles começaram a tirar os ídolos dentre si, porque eles viram que por causa dos ídolos, eles ficaram nas mãos dos inimigos e ficaram escravizados na Babilônia. Mas, num determinado momento, alguns homens de idade, anciãos, experientes, foram até o profeta Ezequiel para questionar aquela situação, como quem dissesse assim: o que está faltando para Deus nos abençoar? Não tem mais imagens, nós abandonamos os ídolos, nós tiramos os ídolos do nosso meio. Aí acontece o que nós vamos ler agora, Ezequiel capítulo 14, versículo 1. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então aqueles anciãos vieram para interrogar, para questionar o porquê daquela situação, para reivindicar uma mudança. Mas Deus falou: Ezequiel, esses homens levantaram ídolos dentro do coração, e esses são os piores ídolos que o ser humano pode ter. Esses são os mais difíceis de serem abandonados. E é aí que muitos tropeçam hoje em dia, como aqueles homens tropeçavam no passado. O pior ídolo que a gente pode ter não é na parede, não é, sabe, pendurado no retrovisor do carro. O pior ídolo não é aquele que você tem ou que a pessoa carrega dentro da carteira ou pendurado no pescoço. O pior ídolo é o que nasce aqui dentro. Ídolos do coração. Mas bispo, o que são ídolos do coração? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, ou que passa a competir com Deus. Para você entender isso, você precisa entender que o seu coração é um trono. O meu coração, o seu coração, o nosso interior, ele é um trono. E só tem lugar para uma pessoa. Não dá para cochear entre dois pensamentos. Foi isso que Elias questionou. Até quando vocês vão ficar divididos? Se o seu coração, que é esse trono, não for totalmente de Deus, então esquece, Ele não vai dividir, Ele não vai aceitar que você dê 50% para Ele e 50% para outra coisa ou para outra pessoa, coisas ou pessoas. Então quando a gente entra
Quando a gente parte desse raciocínio, a gente chega à conclusão de que mesmo dentro da igreja, existem pessoas que tiraram o que estava pendurado no retrovisor, tiraram o que estava na parede da sala, tiraram o que estava em cima de um móvel, mas depois levantaram um ídolo dentro do coração. O ídolo é aquilo que passa a receber os seus sacrifícios. Por exemplo, pode ser uma pessoa. Tem pessoas que estão dentro da igreja, não tem mais nenhum tipo de imagem, de escultura, mas o coração está preso a alguém, de maneira que aquele alguém interfere, inclusive no relacionamento da pessoa com Deus. Quantas pessoas eu já vi abandonarem a fé por conta de um namorado, de uma namorada, de uma pessoa amada. Na verdade não era amada, era idolatrada. Eu me lembro do caso de uma obreira que se apaixonou por um rapaz que não tinha nada a ver com a fé. Conheceu o rapaz fora da igreja, no trabalho, procurou o pastor falou assim: minha filha, a tua fé é uma, a dele é outra, teu mundo é um, o dele é outro. Mas ele pode se converter sim, mas você também pode se desconverter. Não, mas o senhor não me entende. Aí foi falar com a outra obreira, falou: o pastor não me entende, ele já está casado, ele não quer que eu seja feliz. Não, fulano, o pastor está te orientando espiritualmente. Não. Chegou em casa, a mãe e o pai: minha filha, não faz isso. Conclusão, ela saiu de obreira e casou-se com o rapaz. E falou: não tem problema, eu fico indo na igreja e me caso com ele. E ele parecia ser a pessoa mais doce do mundo. Mas depois de um tempo, ele começou a proibir ela de ir na igreja. E quando ela tentava ir na igreja, era um inferno dentro de casa, briga, discussão, enfim. Até que chegou o ponto que ela saiu da igreja. Ele obrigou ela a sair da igreja. Se você escolhe ou eu ou a igreja, se você continuar indo lá, eu vou embora. E ela, apaixonada, ou seja, o ídolo dela, ela parou de ir na igreja. Um ano depois, ele traiu ela. E ela descobriu que ela estava sendo trocada, ela estava sendo traída. E aí quando ela voltou, ela disse assim: eu coloquei ele acima de Deus, e ele me colocou abaixo do tapete. Idólatra. Tornou-se uma idólatra sem ter nenhuma imagem na parede. Compreende, pessoal? Sim ou não? Então, tudo que uma pessoa, coloca acima do normal. Por exemplo, tem gente que idolatra a profissão dela. A pessoa fica tão obstinada pelo sucesso que ela, em nome do trabalho, diz: não dá para eu ir na igreja hoje porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Chega quarta-feira agora, dá hora de vir para a reunião, ela sabe que é Santa Ceia, ela sabe que é dia de buscar o Espírito Santo, é dia de se alimentar da palavra, nem só de pão viverá o homem, mas chega na hora, ela diz assim: Senhor, eu tenho que resolver isso aqui, senão não vou fechar o contrato aqui, não vou fechar aqui, vou deixar de ganhar isso, vou deixar de ganhar aquilo, então o Senhor me entende. Não vem, ela coloca, tem gente que o ídolo dela é a vida profissional, ela compromete a vida espiritual por causa do profissional. É um ídolo. Status, a beleza. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano é Diana, que era a deusa da beleza. Às vezes a pessoa hoje não se curva diante da Diana, mas a pessoa se curva diante da beleza. A beleza se torna um Deus para muitas pessoas. Por isso a gente vê os artistas quando envelhecem e começa a ficar tudo murcho, eles começam a entrar em depressão, porque o Deus deles era beleza. Então, Deus quer que você tenha tudo. Tudo. Bispo, só está querendo dizer que quem é bonito vai para o inferno, quem é feio vai para o céu? Nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser uma miss. Você pode ser, o mais bonito, a mais bonita, não tem problema nenhum.
O que não pode é você colocar nisso o seu coração. Não coloque seu coração em pessoas, não coloque seu coração em coisas, não coloque seu coração em nada. Eu estou citando aqui alguns casos, mas o pior de todos, o mais bem-sucedido dos falsos deuses e o que mais engana as pessoas, alguém arrisca dizer qual é? Qual é o que mais rouba o coração das pessoas? É isso aí. Dinheiro. Esse está acima de qualquer pessoa, de ídolos, de imagem, de tudo. Esse é o que mais separa o ser humano de Deus. Dinheiro é o Deus deste século. Por quê, bispo? Porque quando ele vai aumentando, ele vai dizendo para você assim, ó, o dinheiro diz assim, ó, fica tranquilo, eu estou aqui. Conta comigo. Aí ele vai aumentando, a pessoa diz assim, está seguro. Se vier uma situação, deixa comigo que eu estou expandindo, eu estou crescendo. Ele vai trazendo para a pessoa uma falsa segurança. Mas ele não é Deus. Ele não é o altar. Porque ele te dá recurso, ele é recurso para muitas coisas, mas ele não pode tudo. Quantas pessoas aí no mundo, bilionárias, têm dinheiro para comprar hospitais. Não é hospital não, é no plural, hospitais. Veio um câncer e levou embora a pessoa. E a riqueza ficou tudo aí. Porque o dinheiro não compra a cura. E quantas pessoas que não eram bilionárias, mas um dia chegaram na igreja desenganadas, foram para o altar e sacrificaram, e o altar deu a cura para elas. Porque o altar te dá o que o dinheiro não pode dar. Por isso a tua segurança tem que ser Ele. A tua segurança tem que ser o altar. A tua segurança tem que ser Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como está escrito. Deus é a nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro. Se você mantiver-se assim, então você pode ter tudo. Tudo. Pode ter tudo. Mas o seu coração é de Deus. O trono é dele. Amém, pessoal? É o que você vai ver na parábola que Jesus contou. Lucas capítulo 12, versículo 16 diz assim, ó, olha que forte. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade, quer dizer o campo, né, de um homem rico tinha produzido com abundância. Então um homem que já era rico, a colheita dele num determinado ano foi abundante. Há algum problema nisso? Graças a Deus, é Ele que deu, é Ele que dá tudo. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Algum problema? Não. Poxa, os negócios estão produzindo, você está crescendo, você está prosperando, você está tendo abundância, está ganhando mais, você vai precisar ampliar, a tua fábrica vai ter que ser maior, você vai comprar uma casa maior. Nenhum problema. É dom de Deus isso. O problema vem aqui a seguir. Olha só. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aí é que é o problema. Ter uma produção grande, ter o campo produzir muito, aumentar os celeiros, não tem problema. O problema é quando ele olhou para tudo aquilo e disse assim, ah, minha alma, descansa, tens em depósito, quer dizer, eu estou seguro. Então ele fez daquilo ali o Deus dele. Ali, aí vem Jesus e diz assim, mas Deus lhe disse,
O quê? Louco. Esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não tem problema juntar tesouros, e não é rico para com Deus. Ninguém aqui está caindo em contradição não, tá? Porque senão você diz, bispo, se a gente vem aqui segunda-feira, vocês falam que a gente tem que ganhar dinheiro, tem que prosperar, tem que ter, tenha. Ajunte, ganhe muito. Mas não deixe de ser rico para com Deus. Não coloque nisso o seu coração. Não coloque em nada o seu coração. Não se deixe cochear entre dois pensamentos.